novidades, ao vivo, hein? Nosso convidado aqui nesse bloco é o Dr. Alain Ribeiro de Souza, oftalmologista, e ele, olha, é responsável pela plástica ocular. Nós vamos saber tudo isso aqui, porque o telefone ficou aberto aí nas mídias e muitas perguntas. Ô Alain, uma satisfação, hein, novamente. Obrigado, doutor João, pelo convite. É um prazer estar aqui. Pode contar comigo todas as vezes que precisar que eu venha. Olha, ele já liberou, então nós vamos chamá-lo sim. Ô Alain, muitas perguntas, hein, Alain? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar. Você se atende aqui no Hospital de Olhos aí? Isso, no Hospital de Olhos de Bragança. Lá com o Dr. Ulisses. Isso. Atendo plástico ocular e oftalmologia geral também. Oftalmologia geral. Foi bom você falar. É. Isso mesmo. Bom, o Alain, tem 3 perguntas aqui. Eu vou só enumerá-las porque tem pessoas diferentes. Sim. Então, olha, pergunta, doutor Alain, o que é plástica ocular? É a Célia aqui do Jardim Iguatemi. Uma outra pergunta aqui, doutor Alain, para que serve a plástica ocular? É a Carla do Centro. E a outra aqui, quando, doutor Alain, a plástica ocular é indicada? É a Renata aqui do Centro. Aí, doutor Alain. Ótimo. A plástica ocular, ela é uma área dentro da oftalmologia. Oftalmologia, né? Então, isso. o oculoplástico ou plástico ocular é o profissional oftalmologista que se especializou nessa área. Sim. E a gente pode encarar a plástica ocular com 2 braços principais, né? Tem um braço funcional, então são cirurgias de pálpebra, das vias lacrimais ou de órbita que envolvam questões funcionais. Por exemplo, tumores de pálpebras, queda da pálpebra, que é a ptose palpebral, obstrução do canal lacrimal, tumores de órbita, tudo envolvendo mais a função visual. Sim. E tem um outro braço da oculoplástica que trabalha com a estética. Então, nesse caso, a gente tem a blefaroplastia, tem procedimentos associados, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, algumas tecnologias como laser de CO2, fios de sustentação. Então, tem esses 2 lados. Quer dizer, isso aí envolvendo a plástica mesmo, exatamente. Né? Tanto um lado estético quanto um lado funcional. Funcional, olha, muito bom. Agora, a gente dando sequência aqui, o Alain, uma outra pergunta aqui. A Marlene aqui da Vila Aparecida, ela pergunta, doutor Alain, o excesso de pele mais acentuado pode prejudicar a visão periférica, principalmente a região superior e lateral do campo visual? Olha aí, dona Marlene. Dona Marlene, é o seguinte, vou responder para a senhora, mas eu acho que essa pergunta ela é uma dúvida de muita gente, na verdade. Muita gente. Eu trouxe até uma figura. Tem aí? Vamos soltar. Eu aproximei mais. Então, esse é um exemplo clássico de pacientes que apresentam esse excesso de pele que ela perguntou. Quando a gente olha ali, a gente vê que tem um excesso de pele na pálpebra superior e na pálpebra inferior. Nesse caso, não está tampando a visão. Mas esse excesso de pele ele pode chegar num nível tal que cobre realmente o campo de visão superior ou lateral. Então, respondendo a dona Marlene, né, pode sim. O excesso de pele pode cobrir a visão superior e lateral e, nesse caso, tem indicação de cirurgia. Indicação cirúrgica. Olha aí. Exatamente. Muito bom. Bom, uma outra pergunta aqui é da Rosana. Doutor Alain, o que é blefaroplastia e como fica o olho após a blefaroplastia? Ótimo. Rosana. Essa é uma dúvida muito comum também. Muito comum? Exatamente, porque a gente vê tantos procedimentos na rede social, na televisão, às vezes uns exageros, né? Verdade. E às vezes a pessoa acha que a blefaroplastia é sinônimo disso, né? Desse exagero que a gente vê. Eu trouxe uma foto também. Tem também? Vamos soltar? Pode soltar. É a segunda foto. Vê a segunda foto, isso. Essa é uma paciente que acabou de operar, ainda no centro cirúrgico, né? Foi feita uma blefaroplastia superior e inferior. Então, ali, nesse momento aí, no centro cirúrgico ainda, não costuma, às vezes, estar tão inchado. Mas, assim que acaba a cirurgia, esse é o aspecto mais comum. Mais comum. Tem os pontos ali na pálpebra superior. Esses pontos a gente remove com uma semana. A cicatriz fica muito discreta. Tá? Muito discreta? Exatamente. E na região inferior, a gente vê que a incisão ela é bem próxima dos cílios,
praticamente desaparece depois. É mesmo? A gente, depois que remove os pontos com uma semana, acompanha essa cicatrização, mas esse aspecto aí do pós-operatório imediato não fica assim, incha, principalmente nos 2, 3 primeiros dias. Fica bem inchado. Fica mais inchado. Mas o campo visual fica prejudicado, não? Não. A gente, quando opera, geralmente a gente já avalia se a pálpebra está numa posição adequada. Ah, bom, tá certo. Se a pálpebra estiver mais caída, a gente já faz uma correção, que também é uma cirurgia, correção de ptose, né? A de ptose. Nessa paciente não precisou, não. Mas se ela tivesse uma pálpebra caída, a gente já mas poderia... Ficou perfeito, hein? A gente cuida exatamente para ter um resultado Parabéns. estético. Obrigado. Olha, Obrigado. Muito bom, muito bom. Bom, aqui outra pergunta da Rosana aqui também, mostrando aqui que a preocupação para o astigmatismo. Me pergunta ela, doutor Alain, o que é o astigmatismo e quais os sintomas? Explicar o astigmatismo já seria um programa inteiro, né? Pois é, isso que eu estou falando. Mas de maneira simplificada, a gente pode entender o seguinte, a gente enxerga, né? O que a gente enxerga? A gente enxerga a luz que entra no nosso olho. Então, a luz bate em todos os objetos e entra no nosso olho e a gente enxerga através na retina que é transformado esse estímulo luminoso, né, em imagem. O astigmatismo é como se fosse uma imagem que foi dividida em 2 focos diferentes. Para que a gente enxergue nítido, a luz, quando entra no olho, precisa focar na retina. Se ela não foca na retina, a gente começa a ter as alterações refrativas. O astigmatismo é como se um foco, parte da imagem, focasse num local, fora da retina, e a outra parte da imagem focasse em outro local. E acaba gerando uma imagem turva, né? Então, a lente que corrige o astigmatismo é uma lente que junta esses 2 focos num só. E, geralmente, o que a pessoa sente? Embaçamento visual é o mais comum, né? Claro que isso vai depender dos níveis de astigmatismo. Astigmatismo mais leve vai dar pouco embaçamento, astigmatismo mais elevado, mais embaçamento. Mas é comum também muito cansaço visual para pacientes que têm astigmatismo e não usam óculos, né? Principalmente trabalha com telas, computadores, porque aí você precisa de uma acuidade visual boa. E aí o embaçamento faz a pessoa ficar contraindo a testa para tentar enxergar melhor. Então, ao longo do dia, vai gerando cansaço visual, dor de cabeça, que a gente chama de astenopia, né? São sintomas relacionados ao grau. E envolve basicamente isso, esse cansaço visual e a dor de cabeça fora o embaçamento visual. Então, se a pessoa apresenta alguns desses sintomas, seria interessante fazer uma avaliação do grau. Avaliação do grau. Exatamente. E a correção seria, vamos dizer assim, na parte só ocular ou também assim, de óculos, ou teria correção cirúrgica? Tudo isso é possível. O mais comum é óculos, né? A pessoa com astigmatismo pode usar o óculos para corrigir. Verdade. Lente de contato é uma outra opção para corrigir o astigmatismo, exatamente. E existe a possibilidade da pessoa fazer a cirurgia refrativa. Né? Aí teria que fazer exames oculares, ver se o olho tolera a cirurgia, né? Se tem a córnea, que é onde acontece a cirurgia, tem uma espessura adequada, todos os parâmetros oculares precisam estar adequados para poder fazer cirurgia refrativa, mas seria uma outra opção de tratamento. Tá certo. Agora, outra pergunta aqui, o Alain da Rúbia também, a gente poderia ter perguntado, ter feito junto. Astigmatismo tem cura? E qual o tratamento? Você acabou de falar. A cura do astigmatismo seria cirurgia refrativa, né? Mas o óculos e a lente não curam o astigmatismo, eles só vão compensar. Compensar, exatamente. No momento que você tira o óculos ou tira a lente, você está com astigmatismo, né? Então, não curariam. A cura seria mais com a cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa, mas tem cura sim. Bom, olha aí. Aqui a Rita perguntaria, doutor Alain, como funciona você também acabou de falar, a cirurgia para astigmatismo? E com quantos graus deve ser feita a cirurgia? O grau varia muito, assim, tem cirurgiões que têm os seus próprios protocolos, né? Não tem um grau específico. O que a gente tem que mais atentar é que, se for um grau elevado, nem sempre dá para fazer a cirurgia refrativa. Porque a cirurgia refrativa precisa, pode entender como um laser, né, que vai fazer um desgaste da córnea em locais específicos para tornar aquela córnea uma córnea que, ao momento que a luz
vai penetrar no olho, consiga focar corretamente. Sim. Então, às vezes, se a córnea for muito fina, por exemplo, ou se apresenta sinais de doenças da córnea, ectasia, por exemplo, Sim. não dá para fazer cirurgia refrativa. Não então, dá mais importante do que saber qual o grau que dá ou não, é saber se aquela pessoa tem uma córnea que seja possível fazer cirurgia refrativa. Olha aí, boa informação. Bom, doutor Alain Ribeiro de Souza, oftalmologista geral, oftalmologia geral, mas ele tem aí plástica ocular. E a plástica ocular, ele faz também uma plástica corretiva e a plástica também que você envolve a estética, né? Exatamente. É importante entender que, como eu falei antes, né, nós somos oftalmologistas antes de tudo. Isso, né? Então, que eu estou colocando. Quando a gente recebe uma demanda de algum paciente querendo fazer, por exemplo, uma blefaroplastia ou querendo fazer algum procedimento estético, a gente sempre coloca a saúde ocular em primeiro lugar. Sim, verdade. Então, um exemplo disso, pacientes que têm olho seco muito intenso, isso é uma condição que às vezes a pessoa negligencia, né? Mas pacientes com olho seco severo, que realmente apresentam muitos sintomas, a gente não pode fazer uma blefaroplastia, não seria indicado, porque pode piorar a condição do olho seco. Então, para quem tem vontade, né, assim, de fazer uma cirurgia, é importante procurar um profissional, né, adequado e não fazer uma cirurgia em qualquer lugar, porque se a pessoa tem uma condição ocular que impeça a cirurgia e ela acaba se submetendo à cirurgia, isso pode trazer complicações. Ter complicações. Verdade, olha aí. Mas vamos seguir aqui, muitas perguntas, hein? Doutor Alain, quem tem astigmatismo tem que usar óculos ou lente de contato? Ambos. Ambas as opções. São opção da pessoa. A pessoa pode escolher. É claro que lente de contato, como o nome diz, ela está em contato com a superfície do olho. Então, para usar lente de contato, tem que fazer um exame ocular e saber se tudo ali está ok para usar a lente. Se tiver, por exemplo, alguma inflamação, paciente com olho seco muito intenso, ou outra condição que altere a superfície ocular, muitas vezes não dá para usar lente de contato. Aí só o óculos. Agora, tem pessoas, assim, mesmo não tendo nenhuma patologia assim, ocular, que não tolera a lente de contato? Tem, né? Tem, às vezes, pela sensação da lente. Sim, assim. Tem vários tipos de lente. né? Isso é verdade. E aí tem lentes rígidas e lentes que são mais moles, a gente chama de lentes gelatinosas. Né? Cada caso vai precisar de uma lente. Tem gente que, às vezes, pela condição de olho seco intenso, tem mais dificuldade de tolerar a lente. E tem lentes específicas para quem tem um olho mais seco. Dependendo, se você percebe que o paciente tem um olho seco, você pode se utilizar de lentes que são mais adequadas para esses casos. Já tem outros que se adaptam mais facilmente. Mas, de fato, assim, isso é muito individual. A gente precisa fazer o exame ocular, né? Então, sim, mais uma coisa importante. Não comprem lentes por conta própria. Isso, né? falou verdade. Comum as pessoas irem na ótica, compram uma lente de contato porque sabe o grau de cor. Às vezes a ótica vende, apesar de não ser o ideal, né? E ela começa a usar lente sem passar por uma avaliação oftalmológica. Não é o legal. Isso aí pode trazer complicação também. Então, se a pessoa quer usar lente de contato, o ideal é procurar um oftalmologista e fazer o que a gente chama de teste de lente de adaptação à lente de contato. Aí a gente vai ver qual é a lente ideal, qual é o tamanho, curvatura da lente, material, tudo isso para a pessoa poder se adaptar melhor e evitar uma complicação. Verdade, olha aí. Bom, vamos continuar muitas perguntas aqui. Vou fazer 2, 3 até juntas aqui, Tá. Alain, porque é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, muda um pouquinho só. Coloca o nome da pessoa que perguntou aí, não tem dúvida. Sim. Doutor Alain, o astigmatismo pode ocasionar o que na visão? É a Sueli. E outro, qual a diferença, doutor Alain, entre astigmatismo e miopia? E o tratamento é o mesmo para ambos? É o André. E outro, doutor Alain, como uma pessoa com astigmatismo enxerga a luz? É a Samara. Tá, muita gente com dúvidas aí, né? Muito com dúvida, mas o doutor Alain vai passar isso aí bem explicadinho. A primeira pergunta, né? O astigmatismo ele vai borrar a sua visão, né? E pode gerar sintomas de dor de cabeça, cansaço visual, né? Tem idade assim para maior incidência? Não?
Não. Não. A miopia, principalmente, tem um componente genético. Tá, isso. É claro, hoje em dia a gente percebe que o uso excessivo de telas pelas crianças, isso acaba, apesar disso ainda ser algo que está sendo estudado, tem se observado que a pouca exposição ao sol pelas crianças, por estar mais em casa, usando muita tela, influencia no desenvolvimento do olho, no crescimento ocular. Então, a falta de exposição ao sol pode fazer com que a pessoa tenha um crescimento do olho, né, diferente e aumentar a chance de ter miopia. Olha aí. E até respondendo a diferença de miopia para astigmatismo, o astigmatismo são 2 focos, a imagem ela é dividida em 2 focos diferentes. Né? Na miopia, não. É um único foco, só que esse foco não está na retina. Ele está fora da retina. Então, a pessoa ela pode ter a miopia, ou seja, a imagem estar antes da retina, e ainda assim ter o astigmatismo, que seriam essa imagem dividida em 2 focos. E aí ele precisaria de uma lente que corrija tanto a miopia quanto um e outro. Tá certo, olha aí. Doutor Alain respondendo aqui, oftalmologista. E aqui, doutor Alain, o que é cirurgia refrativa? Carlos. A cirurgia refrativa é a cirurgia que vai corrigir o grau, né? Eliminar o grau. É claro que existem pessoas que têm graus muito elevados. E aí, dependendo do tipo de grau, a cirurgia vai ser diferente. Não existe uma única cirurgia refrativa. Existe um conjunto de cirurgias que vai englobar essa área. Então, para alguns, a cirurgia, por exemplo, um tipo de cirurgia é o PRK, por exemplo. O PRK faz esse desgaste da córnea diretamente, né? Então, pacientes que têm graus muito elevados não podem fazer essa cirurgia. Aí já vai lançar a mão, às vezes, de uma lente fásica, por exemplo. Lente fásica é uma lente que a gente coloca dentro do olho e que consegue também corrigir o grau. Está dentro desse espectro de cirurgias refrativas, né? Então, cada caso vai ter uma indicação. Existem vários tipos de cirurgia diferentes, mas visa eliminar o máximo possível e, na maioria das vezes, completamente o grau. O grau, olha, e não precisa aí ter assim acrescentar um óculos, nada. Se a pessoa não consegue, na cirurgia, não consegue corrigir o grau completamente, às vezes, mesmo operando, mas assim, a imensa maioria das vezes dá para corrigir o grau completamente. Tá certo, olha aí. Bom, doutor Alain, é possível ter miopia e astigmatismo no mesmo tempo, Cecília? Dá sim. Como eu falei, a miopia seria uma imagem que está focada antes da retina, né? Então, a pessoa pode ter miopia e, ao mesmo tempo, ter essa imagem dividida em 2 focos e ter o astigmatismo. Tá certo. Seguindo aí, olha, mais perguntas aqui, hein? Doutor Alain, como é a visão de quem tem miopia? E é considerada grave? É o Juliano. Na miopia, o que é o mais comum, né? Vou considerar um paciente que tem uma miopia leve. A visão de longe vai estar mais borrada e a de perto vai estar boa. É o mais comum. Mas se a miopia é muito alta, ambas as visões, longe e perto, vão estar borradas. E miopias muito elevadas têm relação, né, principalmente miopias envolvendo um olho que acabou tendo uma dimensão grande, né, porque a causa da miopia, né, o mecanismo da miopia tem mais de um tipo. Um deles é quando o olho é muito grande, e isso faz com que a imagem fique antes da retina. Esses olhos que têm um tamanho maior, eles têm maior tendência a ter alterações da retina. Então, pacientes com miopia muito alto, né, com grau de miopia muito alto, pode ter complicações retinianas, sim. Então, precisa fazer esse acompanhamento oftalmológico de perto. Verdade, olha aí. Bom, o doutor Alain, miopia e astigmatismo são consideradas, assim, doenças genéticas? Na miopia, a miopia tem esse componente genético, sim. Tem componente genético? Tem sim. É claro que tem toda essa observação nossa de
fatores ambientais, estilo de vida, uso excessivo de tela, a gente tem percebido uma certa mudança. É difícil a gente afirmar com certeza que isso provoque a miopia, mas a gente tem percebido uma mudança no padrão de grau de crianças, né, comparando as crianças de agora com de 20 anos atrás, por exemplo. Né? Agora, sobre o astigmatismo, tem uma questão importante aí. Quando a gente vê um paciente que tem um astigmatismo alto, a gente sempre fica acende uma luz vermelha, né, para a gente pesquisar a possibilidade de ceratocone. O ceratocone, o ceratocone é um capítulo à parte na oftalmologia. É uma ectasia da córnea. O que é isso? A córnea é essa bola preta que a gente tem, né, na frente do olho. A córnea ela fica muito curvada e fica afinada. E né, o ceratocone, essa ectasia, né, o ceratocone é um tipo dessa ectasia, ele provoca um astigmatismo alto e às vezes irregular. E o óculos não corrige. Não corrige. Então, no ceratocone, o que a gente sempre alerta, coçar os olhos excessivamente, crianças que coçam os olhos por conjuntivite alérgica, né, por alguma questão alérgica, acabam tendo uma chance maior de desenvolver o ceratocone. A agressão mecânica de coçar os olhos, principalmente em crianças, né, em fase de desenvolvimento, podem aumentar a chance de ter o ceratocone. Agora, o ceratocone tem uma ligação genética. Tem uma predisposição, sim, mas se a pessoa tem o fator ambiental e comportamental de coçar o olho excessivamente, isso pode progredir mais do que se não coçasse, por exemplo. Sim. Então, agora, a evolução do ceratocone pode levar a cegueira? Infelizmente, sim. Alguns casos de ceratocone mais graves requer cirurgia, né? Então, é claro que quando a gente fala cegueira, a gente está considerando que não vai ser possível passar um óculos ou não vai ser possível melhorar aquilo sem uma cirurgia. Mas os casos de ceratocone em geral, quando são muito graves, é possível também fazer uma cirurgia e restabelecer a visão. Restabelecer, olha aí, muito bom, muito bom. Aí deixou assim essa mensagem forte. Tem cura. Pode chegar a um denominador comum dentro da visão, que é importante, né? Sim, sem dúvida. O ceratocone, o mais importante dele é a questão do tratamento. Por exemplo, a gente não pode... As cirurgias para o ceratocone são totalmente diferentes da cirurgia refrativa. É outra coisa, né? Então, infelizmente, o ceratocone acaba... Diferente do astigmatismo, da miopia, que a gente com a cirurgia refrativa consegue resolver, o ceratocone a gente consegue tratar, impedir que progrida e acompanhar. A gente não consegue dizer assim que curou o ceratocone, infelizmente, né? Mas tratamento e controle com certeza tem. Bom, aqui, doutor Alan, o tratamento da miopia ou astigmatismo são os mesmos assim de adulto para criança? Basicamente, sim. Se a gente percebe que a criança está evoluindo a miopia muito rapidamente, ou seja, às vezes veio hoje e está com menos 1 de miopia. Aí vem daqui a 6 meses está com menos 2, por exemplo. Então, ou seja, quando a miopia está progredindo, a gente pode lançar mão de alguns tratamentos para conseguir não fazer essa miopia se desenvolver tão rapidamente. É possível, sim. Na criança, a gente tem essa preocupação maior de evitar a progressão da miopia, né? Mas, em termos assim, de possibilidades terapêuticas, é basicamente as mesmas, né? Em criança, a gente não usa lente de contato, né? Mas é basicamente óculos. E também a gente não faz cirurgia refrativa em criança, a gente não faz. Criança é lógico, não. Né? Desenvolvimento, né? Criança seria basicamente o óculos aí para compensar a miopia, mas no adulto tem a questão da lente de contato e a cirurgia refrativa, que seria uma opção, né? Tá certo, olha aí. Bom, aqui a última pergunta. Doutor Alan, quais são mitos e verdades do astigmatismo? Tem isso aí? Eu diria, a gente pode ampliar essa pergunta para mitos e verdades, às vezes, sobre óculos, sobre grau, óculos, né? Isso, verdade. Um deles é assim, se eu usar o óculos, o grau não vai aumentar, e, infelizmente, se tiver que aumentar, ele vai aumentar. Usando ou não o óculos, né? O óculos, ele é um auxílio, ele vai compensar o seu grau. Se você usar o óculos todos os dias corretamente, mas o seu grau tiver que evoluir, ele vai evoluir. E o contrário também. Às vezes a pessoa acha assim, eu não usei óculos durante 2 anos e por isso o meu grau aumentou.
Não usar o óculos não vai aumentar o seu grau. Sim, ele aumentou porque tinha que aumentar. Tinha que aumentar, mesmo, verdade. né? Então, essas dúvidas são bem comuns, assim, de achar que o óculos vai ter o poder de influenciar na evolução do grau. E não vai. Vai evoluir mesmo, né? Uma outra coisa também, ler, a pessoa fala assim, se eu ler muito, hoje eu uso óculos porque na minha adolescência eu precisei ler muito. Não tem nada a a ver. leitura também não, ele tem aquele grau porque ele tem aquele grau. Sim, o fato de ele ter lido não foi o causador daquele grau, né? Então, assim, esses são os mitos assim, que eu vejo que são mais frequentes no dia a dia. Ler assim com luz meio baixa, uma luz não muito forte, ou a luz forte, tem influência? Não, só vai dar mais ou menos cansaço. Sim. Porque a luz baixa, né, quando você está em ambiente com pouca luminosidade, a gente não vai conseguir ver bem, né? E aí acaba dando mais cansaço. Agora, ler em luz baixa ou luz alta não vai fazer ter ou não ter grau também. Não isso aí também não acontece. Olha aí, aqui é o doutor Alain Ribeiro de Souza, oftalmologista, e ele falou também aqui da plástica ocular, até da estética também. Ele atende aqui no Hospital de Olhos, né? Isso, no Hospital de Olhos de Bragança Paulista. Rua do Campo. Rua do Campo, 340. 340, olha aí. Ô Alain, eu quero agradecer, mas já fica o convite aqui para você voltar, hein? É só chamar. Olha, só chamar. Tá certo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado aí pela confiança, pelo convite. É um prazer estar aqui. Pois é, muito bom. Doutor Alain, e olha, ele atende lá no Hospital de Olhos e aqui em Bragança, durante a semana, né? É isso. Geralmente eu atendo lá às terças e quartas-feiras. Às terças e quartas-feiras. Isso. Olha aí, muito bom. Bom, Alain, obrigado, foi muito bom e até o outro programa, hein? Obrigado, João. Obrigado, audiência. É um prazer estar aqui. Vai ser ótimo poder voltar e conversar mais um pouquinho sobre plástico ocular, que é um assunto que eu gosto muito, sobre oftalmologia de uma forma geral, né? Esclarecer as dúvidas. Muito bom. Podem contar comigo. Tá certo, é isso aí. A gente vai chamar sim, novamente. Olha, num breve intervalo a gente volta já. Aqui é atualidades, hein? Ao vivo. E as nossas reprises durante toda a semana, hein? E agora o pessoal de São Paulo também, as redes sociais, nas nossas mídias, estamos aí também aqui em tempo real. É isso aí.